Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Na verdade, quem voltou fui eu, mas eu estou muito grata de ter vocês aqui, principalmente porque eu recebi algumas mensagens, né, de vocês querendo que eu voltasse para o YouTube, para fazer os meus vídeos, para fazer os meus comentários, que já maratonaram alguns vídeos, né, até os vídeos antigos, e eu acho muito legal, assim, ter esse retorno de vocês. E com certeza isso me inspirou a voltar aqui, já que eu amo o YouTube, eu consumo o YouTube, eu gosto muito dessa plataforma porque a gente pode se aprofundar, a gente pode falar mais. Eu gosto de conteúdos longos, eu gosto de consumir os podcasts. Eu, volta e meia, eu tô ali na cozinha fazendo uma comida, ouvindo um podcast, ouvindo um vídeo longo. E eu acho que as pessoas estão muito rasas, né? Principalmente ali no Instagram, no TikTok, os conteúdos são muito curtos, as pessoas não se atraem tanto por coisas mais aprofundadas e eu amo. Então eu pensei, pô, se eu amo essa plataforma, por que não voltar a falar sobre alguns assuntos e conseguir aprofundar um pouco mais? Até porque eu acho que as pessoas que me seguem, elas merecem isso e eu gosto muito, né, de poder compartilhar aqui. Inclusive, eu vejo os comentários, eu respondo todos eles, então vocês fiquem muito à vontade para comentar aqui embaixo. Antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês curtem e compartilhem com quem precisa ter um alerta de que estão, por exemplo, num relacionamento que não tá bacana, você está enxergando que não tá legal, mas a pessoa não está conseguindo enxergar direito. De repente, até o final desse vídeo, ela pode cair em si e eu vou dar aqui algumas dicas também para a pessoa não se manter num relacionamento que ela já tá vendo que não vai dar muito certo, ok? Bom, por que eu sumi esse tempo? Porque eu foquei toda a minha energia no meu projeto que nasceu, né? Eu falo que assim, um filho nasceu. Eu criei um método que se chama desapegar e cicatrizar. Esse método, ele é totalmente focado para as pessoas que terminaram o relacionamento, estão sofrendo, estão passando pelo luto de separação, não estão conseguindo enxergar além, né? E não conseguem nem se imaginar num outro relacionamento, acham que nunca mais vão ser felizes, não vão conseguir mais ninguém, que não conseguem andar com a própria vida, né? Às vezes não estão conseguindo ir bem no trabalho, não estão conseguindo manter mesmo um dia a dia, uma rotina bacana, estão sofrendo muito, estão tendo crise de ansiedade. Olha, tem todo tipo de sofrimento dentro do luto de separação. E eu fiz um método com passo a passo do que deve ser feito para que a pessoa consiga passar mais rápido por esse luto, consiga se transformar de verdade para fazer novas e boas escolhas. A pessoa que passar por esse método vai sair regenerada, transformada, com a autoestima lá em cima e estruturada emocionalmente, o que é mais importante. E olha, esse método veio a calhar num momento em que muitas mulheres e homens também precisam de ter mais segurança de si mesmo, que precisam enxergar o próprio valor, porque eu vejo que muita gente veio daquela geração, né, sobrevivente de uma violência, né, que tinha dentro de casa, onde os pais batiam para educar, muitas vezes até pela ignorância, porque também tiveram o mesmo, mas que acabaram também sendo referências negativas dentro de relacionamento para mulheres e homens que hoje a gente está vendo aí o resultado disso, que é, por exemplo, uma tentativa de feminicídio, tanto da desestrutura do agressor, quanto da desestrutura da própria vítima, né? Porque uma mulher que se coloca num relacionamento como esse é porque também, né, tem muitas feridas emocionais e às vezes naturalizam, normalizam coisas que não são normais, justamente pela referência que tiveram. Então, assim, vamos entrar nesse assunto. E no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do método com todos os módulos para que vocês vejam e recomendem para quem precisa, tá? Olha, testado e aprovado. Esse método eu já tinha criado, ó, baseado na minha experiência de término, que também foi péssimo, no meio de uma pandemia, sem poder sair com as amigas, sem poder sair para lugar nenhum, totalmente isolada, sozinha em casa. E eu tive que passar por tudo isso, por todo esse sofrimento, e eu criei o método naquele momento e coloquei em prática, inclusive, para vários clientes meus da clínica que
olha, passaram realmente muito bem pelas separações, e aí eu acabei colocando tudo isso num compilado, né, que tá muito bacana, tá? Bom, vamos direto ao ponto. Nossa, Dani, você ficou 5 minutos falando e não falou do assunto, mas tudo isso tem a ver, tá? Tem a ver com o assunto, sim. Por quê? O que a gente viu? Um vídeo super angustiante, tá? Com um monstro proferindo mais de 60 socos no rosto da namorada dentro de um elevador. Tem coisa mais angustiante e mais revoltante do que isso? Um cara que faz esse tipo de coisa estava realmente tentando tirar a vida dessa menina. Não tem outra explicação. O pior é ele tentar se apoiar em 2 diagnósticos. Ele se apoiou no diagnóstico de claustrofobia, disse que teve um surto por conta de claustrofobia e também por conta de autismo. Diagnósticos esses que nem são comprovados, mas que ele resolveu, né, trazer ali para tentar justificar algo que não é justificável, tá? Sabe o que é pior disso tudo? Eu ver comentários de homens e mulheres também, né, dizendo assim: olha, para ela ter levado esses socos é porque aprontou alguma coisa, dizendo que ela pode ter merecido, porque ninguém sabe o que ela fez antes. Gente, só da gente ver esses comentários, a gente vê que a sociedade não tá legal, tá doente. As pessoas ainda acreditam que há um motivo para se fazer isso com uma mulher. Então, olha, se você é uma pessoa que pensa dessa forma, continua nesse vídeo, porque você precisa entender como se dá esse processo e por que você pensa assim. Primeiro, assim, somos sobreviventes de uma época em que a violência era muito comum dentro de casa. As pessoas castigavam, né, e puniam seus filhos com castigo físico, palmada, e, enfim, surras, né? E que provavelmente, né, são de pessoas que também tiveram isso, que replicaram o que tiveram. Só que essa violência, ela não é normal e ela gera traumas e marcas, né, no subconsciente daquela criança que vai crescer acreditando que violência e amor estão juntinhos ali. A associação é direta. Ela acredita que se a mãe e o pai batem e dizem que amam, né? Então, poxa, minha mãe e meu pai me batem e dizem que me amam, então o amor e a violência está interligado. Se o meu namorado me bateu, se o meu marido me bateu, é porque ele me ama. Então, ela justifica isso inconscientemente e se mantém nessa relação. Às vezes, perdoando a agressão, perdoando não só a agressão física, como psicológica, porque tudo começa com o psicológico. E aí eu quero dar aqui algumas dicas para vocês, tá? Às vezes o relacionamento começa lindo, maravilhoso, né? Com aquela bomba de amor. O cara tentando conquistar de diversas formas, agradando de todo jeito, sendo super carinhoso, gentil e tudo mais. Aí daqui a pouco ele começa a agir com um certo controle disfarçado, tá? De cuidado. E aí que entra o problema. Por quê? Ele começa, de repente, a querer ter o controle das suas redes sociais, querendo saber o que você posta ou deixa de postar, te limitando, de certa forma, as pessoas que você segue ou deixa de seguir, fala ou deixa de falar. E aí, quando você vê, você já está com o seu Instagram fechado e postando só o que agrada aquela pessoa. Isso acontece muito, só que sempre em nome de quê? De proteção, para que as pessoas não fiquem em cima de você, não deem em cima de você, em respeito ao nosso amor, né? Então sempre tem uma desculpa. Alguns até pedem para que a pessoa, que a mulher feche o Instagram para que não só não tenha pessoas, né, de fora conversando com a namorada, mas também às vezes para esconder até traições, porque pessoa que controla demais normalmente também acaba sendo infiel, mentindo, né? Geralmente são pessoas que só querem um controle e as regras para outra pessoa, para si mesma não, tá?
Então, começa a querer controlar as vestimentas, né? Decote, saia curta, short curto, né? Começa a sempre arrumar uma confusão quando a pessoa se veste de uma forma que ele acredita não ser tão legal. Aí, o que começa a acontecer? No início, a mulher pode até reclamar e tudo mais, mas ela acaba cedendo porque ela não quer arrumar confusão. Ela não quer que o relacionamento tenha uma briga, uma discussão, porque ela sabe que nessa discussão ela vai sair perdendo. Ou porque ele vai fazer um tratamento de silêncio, né, vai ficar sem falar com ela, ou ele vai infernizar a vida dela, vai discutir e às vezes até chegar num ponto de violência psicológica e física. Então, no início, começa, né, a pessoa ficando emburrada, né, não deixando o clima ficar agradável, mas depois as coisas vão escalando, tá? Outra forma também de controle é o controle em relação às amizades, né? Imagina que você tem vários amigos e amigas, e aí ele começa a implicar, a dizer que a sua amiga é invejosa, que não gosta que você saia com fulaninha porque fulaninha é solteira, né? Não quer que você saia com ciclaninha porque ciclaninha de alguma forma te alerta, né, contra ele, então ele começa a implicar. E aí, no final das contas, você acaba se afastando dos seus amigos, das suas amigas e fica sem seu ciclo social. Quanto mais isolada você tiver, melhor para ele, que consegue dominar a situação e fazer com que você acredite que ele é a sua salvação, que sem ele você não vai conseguir ninguém, que ninguém vai te amar tanto quanto ele, né? Sempre com uma chantagem emocional. E aí deixa você também, acaba você se afastando da sua família, porque a sua família começa a perceber, de repente, que aquele relacionamento não é tão legal, né? Ou até nem percebe, porque ele faz uma imagem incrível para todo mundo, né? Fala como se fosse a melhor pessoa do mundo. Todo mundo gosta dele, ele é agradável demais para todo mundo de fora, menos para você. Então, às vezes, ele é adorado pela tua família e você acaba se fazendo papel de louca. E aí começam também as humilhações e as agressões psicológicas. A pessoa, aos poucos, vai te minando, vai fazendo você sentir que você não é capaz de realizar as coisas, que você não é capaz de fazer as coisas sem ele, faz com que você se sinta sempre presa e você acaba pisando em ovos sempre que você sente que precisa falar alguma coisa, você se irrita com alguma coisa, você fica chateada, você não consegue expor. Por quê? Porque ele acaba trazendo ali uma indisposição que você não quer vivenciar. Você fica muito apegada a todas as atitudes que ele tinha no início. E todas as vezes que vocês discutem, ele acaba sendo super agradável, fazendo um pouquinho daquela bomba de amor para que você se sinta bem de novo, se sinta feliz e ache que é porque ele reconheceu e está se transformando, está mudando, está melhorando, amadurecendo. E olha, não que eu não acredite na transformação das pessoas. Eu sou psicóloga e claro que eu acredito. Só que em determinados casos, a mudança não vai acontecer se a pessoa não quiser, se ela não buscar um tratamento, se ela não buscar fazer uma terapia, se conhecer melhor e largar esse traço tóxico que provavelmente ele deve ter aprendido na infância. Se você é uma pessoa que na sua infância você teve uma referência ruim de relacionamento dos seus cuidadores, das pessoas que estavam em volta de você, você acaba achando natural esse tipo de tratamento, essas grosserias, essas impaciências. Você acha que tudo aquilo ali faz parte de um relacionamento. Você não sabe o que é o amor de verdade, o amor que tem respeito, que respeita a individualidade. Você não sabe lidar com isso. Então, você acaba se atraindo pela zona que você conhece, que você sabe lidar, que é uma zona ruim. E aquilo acaba sendo o seu padrão de escolha. Então, você sai de um relacionamento tóxico e acaba em outro tóxico também. E às vezes você pode sair de um relacionamento ruim e entrar até com uma pessoa legal. Só que você já está tão acostumado com aquele padrão tóxico que você pode acabar trazendo esse padrão para o relacionamento atual. E isso é muito ruim. Então,
eu sempre falo que se você sai de um relacionamento que não foi bom, você precisa entrar numa terapia. Busca um psicólogo para você se conhecer melhor, entender os seus padrões e conseguir depois escolher e de fato se atrair por pessoas melhores. Porque às vezes você não vai se sentir atraída, você não vai sentir química com alguém que de fato você merece, que seja bom para você, tá? Então, pensa que todos esses sinaizinhos que são iniciais, né? Essa coisa do ciúme exagerado, dessa coisa do controle disfarçado de proteção, né? Da pessoa, às vezes, ela pede que você compartilhe a localização com ela quando você chega em casa, quer que você avise, quer que você faça uma chamada de vídeo. Então, assim, por que fazer isso? Porque a pessoa provavelmente ela desconfia demais porque ela faz alguma besteira ou porque ela tá ali dentro já daquele padrão de controle, quer saber exatamente onde você tá, o que você tá fazendo, não pare de te mandar mensagem quando você tá com as suas amigas, quando você tá com a sua família, né? Acaba te monopolizando até quando você tá presente em outro lugar com outras pessoas. Você acaba ficando totalmente ausente para aquelas pessoas e fica ali o tempo todo em mensagem, né, com ele, porque de alguma forma ele sente que ele precisa ter o controle de tudo, do que você faz ou deixa de fazer, a hora que você faz e deixa de fazer. Então, muito cuidado, sabe? Quando a pessoa pede só para você avisar quando chega em casa, pode ser um cuidado, mas quando pede já chamada de vídeo, rastreamento e todo o restante, você começa a perceber que não é só isso, tá? Existe uma linha tênue, tá? Entre cuidado e controle. Outra coisa que é importante a gente entender, que depois que começam as humilhações, né, às vezes palavras ruins, xingamentos, gente, xingamento no relacionamento não é normal, não. Não é normal, sabe? Você xingar alguém que você ama, que você gosta. Isso é totalmente. Eu falo que assim. Às vezes pode ser até de falta de educação da pessoa que não aprendeu a ter um trato com alguém de respeito, mas não é o que você quer para tua vida. E aí começam com os xingamentos, aí começam as humilhações, daqui a pouco a pessoa tá beliscando, empurrando, dando chacoalhão, e aí você e sempre depois se desculpando, e no dia seguinte fica tudo bem. Às vezes a pessoa dá um presente, dá flores, faz de tudo, fica maravilhoso por uma semana, depois volta a ser o que era. Então tenha muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse modus operandi, que muitas vezes as pessoas falam assim, é porque é narcisista, é porque é psicopata. Gente, às vezes não tem nenhum transtorno, é falta de caráter. Às vezes é porque aprendeu daquela forma. Crianças que nascem em lares violentos, ou elas reproduzem aquilo nos próximos relacionamentos, ou muitas vezes ela é a vítima, tá? Então é muito difícil você ver alguém realmente sair são, né, de uma família violenta. Às vezes acontece, sim, porque a pessoa ela tem um ímpeto de buscar melhorar. E muita gente hoje já busca terapia, já busca o autoconhecimento para não replicar o que tiveram. Então, no caso dessa menina, né, do elevador, eu não sei da história dela, mas eu acredito que tenham tido sinais, que já tenham tido alguns episódios antes, e aposto que ela nunca imaginou que pudesse chegar nesse ponto. Então, nada de culpabilizar a vítima, tá? Porque as pessoas, elas gostam muito de julgar. O julgamento, ele é terrível, né? Quando você vê... Eu postei o vídeo no TikTok e aí uma pessoa, uma mulher, respondeu assim, mas não sabe o que se passou para ele fazer isso com ela. Aí eu pensei assim, gente, mas tem que ter justificativa? Foi a minha resposta. Tem justificativa para isso? Não tem. Não importa o que a pessoa faça. Ela jamais, né, tem que apanhar ou sofrer uma violência por conta disso. Agora, eu quero ver ele ter essa claustrofobia lá na prisão. Quero ver se ele vai sair batendo, espancando os prisioneiros que estão lá dentro. Isso para mim é covardia. Se for surto de claustrofobia, ele vai ter lá também, né? Vai ter lá com certeza. Mas
Eu achei interessante vir falar aqui com vocês sobre isso, porque muita gente precisa de estrutura emocional. E se você percebeu que você tem essa estrutura, um padrão ruim de escolha, que você veio de um lar violento, de uma referência de relacionamento ruim, onde seu pai traía sua mãe, batia nela, ou agredia verbalmente, psicologicamente, deixava ela com a autoestima baixa. E aí você vê que a maioria das mulheres não consegue sair do relacionamento porque elas acreditam mesmo que elas não são capazes de sair e ter um relacionamento melhor do que aquele. E muitas se tornam dependentes financeiramente, o que é um grande problema porque eles acabam minando tanto, né? E acabam persuadindo muitas vezes a mulher ficar em casa ou cuidando dos filhos ou ficar em casa para ele sustentar, porque é uma forma dele ter um controle ainda maior. E aí essa vítima não sai, não consegue sair da relação porque se sente de mãos atadas. Só que tem uma boa notícia para vocês, tá? Eu fiquei sabendo através de uma cliente que na delegacia da mulher, quando você vai fazer queixa e tudo mais, e aquilo ali gera um processo, a mulher ela tem direito a uma proteção. E se ela não tiver condições financeiras, ela pode ficar um tempo nesse local que ela vai ter comida, lugar para dormir e tudo mais, até que ela consiga se restabelecer, que ela consiga se reinserir no mercado de trabalho. Então, para quem tem dúvida em relação a isso, vai pesquisar que isso acontece, só não é muito divulgado, mas infelizmente a maioria das mulheres que vão denunciar acabam retirando a queixa. Por quê? Porque perdoam. Então, olha, quem chega nesse ponto de violência não merece essa redenção, tá? Você pode perdoar para você diluir dentro de si, mas voltar com a pessoa só vai te fazer correr mais risco de feminicídio e de outras violências, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu método, que serve, inclusive, para mulheres que se enxergaram nessa situação, porque é uma forma de você recuperar sua autoestima, se reestruturar e você conseguir seguir em frente. Tem várias reprogramações mentais para você fazer e você vai mudar a tua vida, tá? Então, para quem quiser conhecer, continua nesse vídeo. Para quem não quiser, então, um beijo. E eu vou colocar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de conhecer um pouco melhor, tá bom? Até mais, muito obrigada e fica aqui. Para você que continua aí, vamos lá conhecer o meu método. Vou colocar aqui pertinho para vocês verem como tá legal pra caramba, tá? Vamos lá. Aqui é o método desapegar e cicatrizar. Temos aqui uma introdução. Nessa introdução tem aqui 2 aulas, os primeiros passos e 15 minutos de eu contando a minha história, tá? Da minha vida, do meu profissional e do meu término, porque foi exatamente por conta disso que eu consegui criar esse método. Eu terminei 3 meses na pandemia com meu atual marido. E ele só é meu atual marido porque a gente terminou e a gente teve a possibilidade de se reestruturar como pessoas dentro do relacionamento que não estava indo tão bem. E foi legal porque deu tudo certo. E se não fosse com ele, com certeza ia dar certo com outra pessoa, com uma nova história, porque eu estava segura, eu estava renovada, tá? Eu acho que eu bati aqui no microfone. Então, vamos lá. Módulo 1, impacto do término, entendendo a dor. Aqui são 4 aulas, tá? Tem aqui os estágios emocionais do término, o que acontece no cérebro, né? Porque que a gente não consegue achar que vai superar, que a gente sofre tanto. E aí eu explico como funciona no nosso cérebro tudo isso. Aí tem aqui mitos e verdades em relação ao término, exercício prático, tá? Que todo módulo tem um exercício prático muito bom para fazer. Esse aqui, cortando os laços, né? Desapego na prática. Legal que são 4 aulas também, então tem aqui como evitar os 3 erros que te fazem reviver a dor, redes sociais, bloquear ou não, como lidar com as recaídas, né? Exercício prático também. Então, assim, todos eles vão ter exercício prático. Reconstruindo sua autoestima e poder
pessoal. Aí tem redescobrindo a sua identidade, que é muito interessante. Isso aqui é uma aula para quem quer realmente se estruturar emocionalmente e psicologicamente, tá? Você se reconheceu aqui nesse vídeo, quando eu falei dessa situação da vítima, ó, adquira o método, tá? Ó, são 12 vezes de R$ 80. Gente, isso não é nenhuma pizza que você vai sair para comer com uma amiga, tá? Então, assim, isso por mês, quer dizer, você, ao invés de você gastar com a sua blusinha, a blusinha da Shein, gasta no que realmente, invista no que realmente é importante para você. Porque aí você vai ter estrutura para você comprar várias blusinhas da Shein, porque é o que eu ensino você a realmente olhar para si, tá? Olha, aí tem uma aqui, mas são 4 aulas, também tem a aula prática no final. Aí vamos para liberdade emocional, que é a parte de você realmente desapegar, né? Parar de alimentar o sofrimento. E aí são 3 aulas, e a última aula é uma meditação guiada de reprogramação mental. Então é muito legal, você vai entender o perdão, vai fazer uma atividade, um exercício super bacana. E aqui o último, vida nova, né? Como aproveitar a solteirice para crescer e se fortalecer. Ah, isso aqui eu dei aula, ó. São 3 aulas também, e a última também tem prática, tá? Então, assim, são aulas bem tranquilas de você assistir. Você pega um caderninho, anota tudo e vai colocando em prática. E tem o bônus especial, né? Eu dei 2 aulas aqui, técnica de respiração e meditação e aprendendo a se organizar, parar de procrastinar. Eu ensino como fazer uma agenda, como você não procrastinar na tua vida. Então, tá perfeito isso aqui. E a aula bônus especial que eu convidei uma amiga minha, que ela é numeróloga, e ela faz o cálculo, né? Ajuda a pessoa a calcular o que a pessoa veio fazer no mundo. Gente, é muito legal, porque assim, bate mesmo, sabe? É uma coisa bem interessante de você aprender. Ela vai dar uma baita de uma aula, vai te ensinar a você ver o que você veio fazer no mundo e ainda tá dando um desconto para quem adquiriu o meu método e quiser fazer um mapa completo com ela. Então, assim, vale muito a pena, tá? Aqui estão todos os módulos. Você consegue ver tudo isso em algumas horas, mas eu até aconselho ver um pouquinho a cada dia para colocar em prática tudo e depois no dia seguinte, já com a prática feita, vai lá e consegue absorver o restante. Bom, gente, tirar aqui o óculos porque tá dando para ver a luz. Espero que vocês aproveitem. Vou colocar o link aqui embaixo. Aproveitem muito, dá para parcelar em 12 vezes, dá para fazer em 2 cartões, dá para fazer em boleto. Quer dizer, olha, não tem desculpa. Não tem desculpa. Aproveitem muito. E aí, eu estou pensando o seguinte: para quem conseguir chegar na metade do método, eu vou dar um bônus aí de 30 minutos comigo, tá? A gente vai bater um papo quando chegar na metade do método, mas aí é só para quem realmente assistiu até a metade e eu consigo ver isso, ok? Olha, de resto é tudo sigiloso, só eu fico sabendo. Quem assistiu, deixou de assistir. E fiquem muito tranquilos, porque, olha, eu tô tão feliz de ter realizado isso, porque eu sei que dá certo. Espero vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.